O lateral direito Diego Caíto começou a sua semana com tudo no Goiás, renovando o contrato e marcando gol no clássico contra o Vila Nova. Com os olhares do português Armando Evangelista, será que o técnico pode dar alguma chance para o jogador de apenas 19 anos de idade nessa reta final de Campeonato Brasileiro? A fase de fato ruim dos laterais do Verdão, até o Maguinho deu uma caída no seu desempenho, o Bruno Santos nem se fala, né? Aquilo que a gente pode esperar do futebol, e o Diego surgindo muito bem nas categorias de base alviverde. Até quando vai o seu contrato no Goiás? Qual eram as suas equipes anteriores? E essa boa equipe sub-20 do Goiás, que na minha avaliação para a temporada que vem merece sim espaço. Por quê? Porque eles não vêm jogando inclusive no elenco principal nessa atual temporada. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Também confira o nosso canal de cortes, que eu vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição, para você apostar no jogo da seleção brasileira. Hoje, amanhã tem o Goiás, na terça-feira tem o Brasil, com vitória da seleção fora de casa, pagando 1,87 a cada real apostado lá na sudoeste.bet, casa de apostas esportivas que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito via Pix a partir de R$1, sem nenhuma burocracia, nesse jogaço em Montevidéu, também com empate pagando 3,57. Outros jogos nesta terça-feira nas eliminatórias, como por exemplo Paraguai e Bolívia, uma vitória do Paraguai em casa 1,24, um triunfo da Argentina fora diante o Peru pagando 1,39 a cada real apostado, além de um empate no jogo entre Equador e Colômbia a 3,57. Essas e todas as outras cotações no futebol nacional e internacional você encontra na sudoeste.bet. O link eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o lateral direito Diego Caíto, ou Diego Caíto. Eu de fato não sei qual é a pronúncia correta, depois vou até verificar essa informação para trazer aqui para vocês. O fato é que o cara vem jogando pra caramba nessa atual temporada de 2023, no elenco sub-20 do Verdão, até mesmo já teve duas oportunidades no time principal, realizou 2 jogos na disputa do Campeonato Goiano, entretanto, somando as suas 2 partidas, apenas 34 minutos. Então já um nome, digamos, conhecido, teve uma aparição no elenco profissional do Goiás naquele jogo contra o Grêmio Anápolis, no estádio da Serrinha. Ele participou de alguns minutos, tendo dois jogos, né, já no time profissional, e começou com tudo. Seu desempenho, por exemplo, no campeonato da Copa Goiás também, que é na reta final da temporada, é um torneio, digamos, menos importante do que a Copinha, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Goiano. Tem a Copa Goiás também, tem a sua relevância já na reta final do ano, antes da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior no mês de janeiro. Os números do Diego Caíto até aqui: 34 jogos no ano, com 3 gols marcados. Não consegui pegar o número exato de assistências, o Vitor Pimenta deve ter esses números, depois eu deixo aqui para vocês. E o próprio Vitor afirmou que o português, o técnico do Goiás, o Armando Evangelista, estava presente nesse jogo contra o Vila Nova, vitória do Goiás por 1-0 na 6ª rodada da Copa Goiás Sub-20. Tanto o Armando quanto também a sua comissão técnica estavam assistindo a esse duelo, esse clássico goiano entre Goiás e Vila Nova no CT do Parque Anhanguera. E observando, obviamente com muito carinho, o Diego Caíto marcando um golaço de perna esquerda, trazendo, após um belo domínio pelo lado direito, cortando para a esquerda e finalizando em direção ao gol. Realmente encantador aquele gol. 1,80 m de altura, ele que é destro, pode fazer uma função como lateral direita, até mesmo como um meia direita. E a melhor informação também do dia, da semana, é que ele renovou o seu contrato no Goiás justamente ontem, no dia que ele marcou o gol, na segunda-feira. O próprio diretor das categorias de base do Goiás, o Eduardo Pinheiro, no seu Twitter, ele revelou, né, essa informação, que o Diego Caíto havia estendido seu contrato no Goiás até dezembro de 2025. Então, o jogador tem um vínculo profissional longo no maior do Centro-Oeste. O contrato anterior dele era até o final do ano que vem, e agora pelo menos mais um ano, né, dezembro de 2025, renovando o contrato, marcando esse golaço no clássico, e também com a presença do português Armando Evangelista no Goiás, vendo a fase tão ruim dos seus laterais pela direita. O Maguinho, que é um jogador até constante, mas que se você pegar essas últimas 5, 6 rodadas, não é aquele mesmo Maguinho de antes, levando também muitos cartões amarelos e alguns dribles. É sim um jogador importante na Série A, mas não vem na sua melhor fase. E o Bruno Santos, a gente sabe,
muito bem como é, né? Não tem a menor condição de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro desta maneira, porque não dá oportunidades para o Diego na lateral direita, uma fase ruim dos jogadores na posição, e surgiram também, por que não, um novo bom jogador nesta posição, talvez um Vitor, né, que apesar de muito criticado por alguns anos, hoje a gente olhando para trás pode enxergar o Vitor tranquilamente como um dos 3 melhores laterais pela direita na história do Goiás. O próprio Douglas também, que pode não ter sido um craque, mas que ajudou bastante na parte financeira do Goiás, né? Uma grande revelação, chegou até o Barcelona. O Diego, que ainda é jovem, né? Somente 19 anos, e o seu aniversário é no dia 7 de junho. Ele só completa 20 anos de idade no ano que vem. E o Goiás tem essa característica de ser uma base jovem. Você pode observar que geralmente os garotos do sub-20 têm no máximo 19 anos, 18, alguns até com 17, como no caso do Alejandro, que foi um grande destaque no Campeonato Brasileiro Sub-17. Então, por isso, a alegação do Goiás, já conversei com o Eduardo Pinheiro também sobre esse assunto, por isso que muitos jogadores não recebem oportunidades no elenco de cima, porque ainda são muito jovens, não tem aquela idade final do sub-20, 19, já no finalzinho de 19 para 20 anos, por conta daquela grande reformulação no Goiás, ajudou, teve sim bons resultados, já colhendo frutos sobre isso, porém a experiência, a maturidade dos jogadores, isso você só leva com o tempo. Para o ano que vem, aí sim eu tenho uma expectativa grande de vários desses jogadores, da Copinha, do Sub-20, do Sub-17, tendo oportunidades no Campeonato Goiano, né, principalmente naqueles jogos iniciais, depois da disputa da Copa São Paulo também, ali meados do começo do mês de fevereiro, e o Diego Caíto, que vem jogando bola pra caramba, por que não? Merecendo chances nesta reta final de Campeonato Brasileiro, na lateral direita, por que não? Na meia direita, uma função muito escassa no futebol brasileiro, e vem nesse garoto de apenas 19 anos, sob o próprio olhar, né, do Armando Evangelista, jogando muita bola no Sub-20 do Goiás. Pode deixar sua opinião a respeito desse assunto também. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre uma outra informação do Sub-20. Eu conversei com o Eduardo Pinheiro nesta última segunda-feira, perguntando por que não tem jogos do Goiás do Sub-20 no estádio da Serrinha, porque vários jogos, por exemplo, dos clubes de outros estados, como o Cruzeiro, que fez a final da Copa do Brasil Sub-20 contra o Grêmio, acabou vencendo a partida no Mineirão, um público bem interessante, se eu não estiver enganado agora, mais de 15 mil pessoas presentes no estádio em Belo Horizonte. Outras partidas do próprio Goiás, como no Campeonato Brasileiro Sub-20, geralmente realizados no Estádio Olímpico. Perguntei para o Eduardo por que isso acontece. Segundo ele, não jogando na Serrinha, para preservar o gramado do estádio Ali Pinheiro, e que no estádio Olímpico o Goiás utiliza apenas para o Campeonato Brasileiro, tanto do Sub-17, que terminou agora mais recente, quanto também do time Sub-20. Então, nos jogos do Campeonato Brasileiro, aí sim utilizando o estádio Olímpico, pagando R$5 mil por jogo. Esta é a informação também aqui do vídeo. O Eduardo Pinheiro me revelou R$5 mil por partida para ser realizada no estádio Olímpico. O Goiás que jogou sim alguns jogos na Serrinha, né, no ano passado, do Sub-20, tanto a final do Campeonato Goiano, ganhou diante do Vila Nova, quanto também a final da Copa Goiás, acabou sendo derrotado pelo Atlético. Aí sim, esses dois jogos foram no estádio da Serrinha. Porém, eu até questionei ele, né? Poderia ser uma boa alternativa, por que não? Esse jogo, é óbvio, o Goiás está numa fase ruim no time profissional, isso acaba impactando, obviamente, o amor em geral da torcida, né? Pode ser de qualquer outra modalidade. Mas, dentro dessa data FIFA, por que não, por exemplo, coloca um clássico desse, Goiás e Vila Nova, num sabadão, uma entrada franca, ou até mesmo com uma doação de alimentos no estádio da Serrinha, um horário, por exemplo, num sábado às 11 horas da manhã, ou se for muito quente também, 5h30, 6 horas da tarde. Acredito que teria sim um público interessante, uma experiência para os garotos, e não iria destruir o gramado da Serrinha por conta desta paralisação da data FIFA, né? Enfim, pode ser alguns pontos interessantes para as próximas temporadas, mas que essa informação de não utilizar o estádio da Serrinha por conta da preservação do gramado e no estádio Olímpico, com esse pagamento, né, o aluguel de R$5 mil por partida. Só para finalizar a respeito do lateral direito Diego Caíto, ele que é natural de São Paulo, da capital do estado, revelado nas categorias de base, ele passa no Santo André, na equipe Sub-11, segundo o portal O Gol. Também joga no Sub-13 do Palmeiras, Sub-15 do Grêmio, Sub-15 do Santo André e da Juventus de São Paulo, e chega no Atlético Paranaense na equipe Sub-17 em 2020. Realizou 9 jogos pelo clube, também em 2021 pelo Sub-17 do Atlético
Paranaense, mais 13 partidas e um gol marcado quando chega no Goiás, ainda na reta final do ano passado, realizando 2 partidas no elenco sub-20 e agora em 2023 sendo um nome de maior destaque. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, alterou entre titular e reserva, ele que realizou 8 jogos na competição, sendo 5 delas como titular. O outro jogador que participava era o Daniel, Daniel Gig, eu acho que é o nome dele. Gostava desse jogador, ele acabou sumindo do elenco do Goiás, vou até confirmar se ele ainda está no Goiás ou não, mas depois eu trago essa informação aqui para vocês, que eu não estou conseguindo achar o sobrenome. Era um lateral direito bem técnico também, eu gostava. O Diego, ele tem mais força física, impulsão, chegando até a linha de fundo, um cabeceio também interessante, um porte físico, com 1,80 m de altura. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Confira o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e também o link do apoiador, a sudoeste.bet, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!